Nosso recurso extraordinário ainda não foi julgado no STF. Nossa batalha pelo mandato de 427 mil paranaenses não acabou. Tornou-se uma causa muito maior. A luta pela liberdade de expressão de todo cidadão nas redes sociais. Não vão nos calar. De diversas partes do país relataram os mais variados problemas com as urnas eletrônicas. Chamar um fiscal. Tá, cheguei, já votaram no meu nome. Pura fraude, não foi erro humano. A minha votação foi tudo bem, só que chega na hora do presidente, eu digitei o número, só que não consegui dar o tempo de confirmar, já apareceu o fim. Eu votei no governador, eu confirmei, ela encerrou a votação. Eu não consegui votar para presidente. Segundo uma pesquisa divulgada por um site de tecnologia, 92% dos brasileiros não confiam nas urnas eletrônicas. Aqui em Ribeirão Preto, os moradores relatam a mesma preocupação com possíveis fraudes no sistema. Quando eu cheguei da urna, que eu disquei o número do candidato a deputado federal, aí não deu certo, saiu, foi outra fotografia, saiu, foi outra coisa. Quando eu fui discar o número da candidata a deputada estadual, saiu, foi a cara de Marina. Aí a menina, aí eu disse a ela, ela disse, não, você já votou. Aí já apareceu o fim, quer dizer que eu não votei. Ainda demora para votar, alguns eleitores afirmaram que não conseguiram concluir o voto. Em Curitiba, alguns aparelhos apresentaram problema na hora da votação para presidente. Segundo denúncias, a urna encerrava o voto antes do eleitor apertar o botão de confirma. Quando chegou a minha vez, votei nos 4 primeiros sem problema algum. Quando chegou o momento de votar para presidente da República, eu coloquei o número, a foto do candidato não chegou a ficar fixa na tela. Deu um pouquinho de tremor, veio uma barra embaixo computando, gravando e encerrou sem que eu pudesse concluir meu voto. Eu não confirmei o voto. Quando você vai votar para o último candidato, que é o presidente, aparece, não dá tempo de apertar a tecla confirma, ele pula automaticamente por concluído. Os eleitores que não conseguiram concluir o voto ficaram inconformados. Eu acho que a gente tem direito ao voto e eu não sei se realmente eu votei no meu candidato, porque a urna estagnou. Ela simplesmente confirmou e deu como encerrada sem apertar o botão verde de confirmação. Por que está acontecendo isso? Eu quero saber para quem que vai esse voto, para onde vai, quem que vai fazer com que eu vote de novo. Fala aqui de novo, o que aconteceu com o seu voto? O voto do Bolsonaro não aparece nem a imagem dele, nem o número dele. E eu tô aqui puto da vida, na seção 136. Seção 136 aqui em Feu Rosa, na Serra do Espírito Santo, né? Não está aparecendo o voto do Bolsonaro. E não apareceu nem a imagem, nem o número dele. Vai dar fim de votação. Aí não, você não conseguiu votar no Bolsonaro e mais quem? Mais umas 5 pessoas na minha sessão depois que eu saí, mais umas 5. Já fica aí a denúncia aqui, ó, Colégio Feu Rosa, aqui no bairro de Feu Rosa, na Serra do Espírito Santo. A urna da sessão 136. Sessão 136 não está aparecendo imagem aí Bolsonaro. E eles, o pessoal continua voltando e eles não cancelaram a urna. E não cancelaram a urna, já tem um fiscal lá dentro lá brigando para cancelar. E já a nossa primeira denúncia aí que estão fraudando, os votos de Jair Bolsonaro aqui nas eleições. Puta aqui com eles por causa disso aí. Estão fraudando mesmo. Tudo bem? A senhora votou em qual sessão? Eu votei na sessão 52, no 28 de novembro. O que ocorreu com a senhora lá? Ocorreu que eu votei para os outros candidatos, deu tudo certo. Quando fui votar para presidente, a urna já deu votado e deu concluído o final. Ok. Mais aqui, mais uma senhora. Qual é o seu nome? Fernanda. Ô, Fernanda, o que ocorreu com você? Qual a sessão que você votou? Eu fui votar na sessão 96 do Colégio Aeroporto, no Colégio Aurélio. E todos os candidatos meus que eu fui votar, apareceu o nome, o rosto, eu confirmei. Quando chegou na hora de colocar o presidente, apareceu o espaço lá para colocar o número. Quando eu digitei o número, eu nem confirmei, sumiu tudo da tela e deu concluído. Ok, mais uma moradora também que está registrando a ocorrência. Qual o nome da senhora? Rita Costa. O que aconteceu com a senhora? Da mesma forma. Mesma coisa, né? Fazer sessão 93. Ok, sessão 93. O senhor?
minha esposa. A esposa, né? Qual a sessão? Mesmo procedimento, é Monteiro, 155, aconteceu a mesma coisa. Olha, nesse momento, gente, as pessoas estão registrando a ocorrência. Quero agradecer aos agentes policiais que permitiu que a gente fizesse essa reportagem direto da DP aqui de Ouro Preto do Oeste. Eu acabei de votar. Todos os candidatos, eu precisei apertar a tecla confirma. Quando eu digitei os 2 números para presidente, a máquina simplesmente gravou e já finalizou. Eu não apertei o confirmar, tá? Eu achei isso muito estranho. Os mesários colocaram na ata. Eu assinei lá que o meu voto para presidente eu não consegui confirmar, que a máquina já gravou e finalizou. Boa tarde, Sargento Ivomar, Polícia Militar do Distrito Federal. Estou aqui na sede da Polícia Federal. Foi acionado aí por um representante do TSE, que é o responsável por fazer a verificação das urnas, a coleta de dados e o envio. Ele informou aí pra gente que quando foi confirmar lá a chave dele, deu erro. A urna que deveria estar zerada já veio com a suspeita de ter votos impressos nela. Informou o responsável do TRE. Esse responsável do TRE passou para ele que ele deveria fazer da forma que estava, enviar. Ele se negou, entrou em contato com vários outros colegas dele responsáveis de TI no DF todo. Esse problema é no DF, segundo informações que ele repassou agora, é no Brasil inteiro. Nós estamos aqui agora com ele na sede da Polícia Federal em Brasília para fazer esse registro aí e tentar enviar para frente para que essa eleição seja a maior lisura possível. Senhores, Sargento Hércules, a situação aqui ela é um pouco mais grave do que o que se imagina. Entendeu? A gente está aqui na Polícia Federal com esse rapaz. A informação que a gente tem é que o novo código enviado pelo TRE-DF, o novo código enviado não imprime o zeramento da urna. Não imprime o zeramento da urna. Quando ele coloca o código não imprime. E outra, tem mais um código que ele é usado para poder liberar a transmissão de cada urna. Então a urna ela vem lacrada, quando ele digita o código a urna se abre e ele envia todos os votos no final da votação, ele envia todos os votos. Quando ele foi liberar as urnas para que fosse liberado o sistema, as urnas já estavam liberadas. Entendeu? Então, além da questão da alteração do código de envio, ainda tem alteração na liberação das urnas para envio do material. Então, é isso aí, estou aqui com o Sargento Ivomar e o rapaz está lá dentro já com os delegados federais aí, a gente vai aguardar mais coisas, a gente vai passando mais informações, ok? Luciano de Sá diz que não conseguiu concluir o voto para presidente. O eleitor se recusou a deixar a sessão de votação, permanecendo por cerca de 30 minutos até a chegada de um chefe de cartório, que orientou o cidadão a registrar um boletim de ocorrência. Eu fui votar na urna aqui eleitoral, eu votei governador, simplesmente deu certinho. Só que eu fui votar para presidente, apertei já dando confirmado e nem esperou o resto não. Eu disse que não vou perder meu voto, mas eu acredito que eu vou, pelo jeito, porque eu não posso votar de novo, porque só apertei já foi confirmado tudo. Pessoal, quem não me conhece, sou o João Armentano, arquiteto. Acabei de votar aqui na Zona Sul, no ex-colégio Sacré-Cœur. Votei em todo mundo, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, mas quando chegou na hora do presidente, apertei o meu candidato e, por surpresa, não houve confirmação, foi direto para a finalização do voto. Fiquei muito preocupado, não sei o que está acontecendo. Em Maceió, um eleitor fez um boletim de ocorrência na Polícia Federal para denunciar que a urna eletrônica em que votou não registrou seu candidato a presidente da República. Nestas imagens do Paraná, eleitores chamaram a polícia para denunciar que urnas não mostravam seus candidatos. Não está confirmando para presidente aqui. Ela votou no deputado, confirmou. Deputado federal confirmou. Senador confirmou. Outro senador confirmou. Quando chegou no presidente, ele foi embora, sozinho.
Em São Paulo, teve até quem reclamou de gente jogando boletins de urna com a contagem da votação no lixo. Olha, eu estou mostrando para meus amigos que eu estou aqui fiscalizando, vim aqui mostrar que estão jogando no lixo isso daqui. Agora que horas são agora? Alguém pode falar para mim? 5 horas e 30 minutos. São 5 horas e 30 minutos do dia 7 de outubro de 2018. Estão jogando fora os boletins de urna. A pessoa da fiscalização, primeiro os mesários não sabiam o que fazer com isso daqui. Muitos nem colocaram isso daqui na porta. Nós estamos aqui, estamos umas 4, 5 pessoas aqui de São Paulo, capital, procurando saber como é que a gente faz para totalizar os votos. Houve reclamação de contagem de votos que não batiam, como esta neste boletim de urna. Segundo o Tribunal Eleitoral, 2.400 urnas precisaram ser substituídas por problemas técnicos em todo o país. Como esse sistema, não estou falando da urna, estou falando do sistema como um todo, não permite recontagem de votos, as urnas eletrônicas só serão total e realmente confiáveis com a impressão do voto. O eleitor vota na urna eletrônica, então é emitido um comprovante impresso, o eleitor confere esse impresso e coloca o papel em outra urna, o que possibilita, se for preciso, a recontagem de votos. Olá pessoal, aqui Gustavo Bebiano, presidente nacional em exercício do PSL. O PSL está recebendo no dia de hoje, dia 7 de outubro de 2018, agora são 13 horas e 30 minutos, uma sequência gigantesca de reclamações vindas de todos os cantos do Brasil. Reclamações essas em que são denunciados supostos problemas nas urnas eletrônicas, os mais diferentes tipos de problema. O sujeito aperta o 1, quando vai digitar o segundo número, antes disso já aparece a fotografia do senhor Haddad e é impossível digitar o segundo número. Em outros casos, digita-se o número de um candidato e não aparece fotografia alguma. Nós estamos solicitando que todos vocês que porventura venham a ter esse problema, dirijam-se à mesa da sessão e exijam que o diretor da mesa faça um registro de ocorrência do fato, um registro descritivo com todos os detalhes do que aconteceu. Esse tipo de problema, que muitas vezes aparenta ser um simples problema da urna eletrônica, na verdade, por trás disso pode existir uma fraude. Não deixe passar em branco. Se o mesário não quiser fazer o registro do problema, chame a Polícia Militar, chame a Polícia Federal, filme tudo e encaminhe para nós do PSL o registro do seu problema. Entre em contato com contato@fiscaisdojair.com. Olá pessoal, nós estamos aqui na finalização e preciso urgente ajuda de todos vocês. Estou recebendo informações que estão vindo de vários eleitores. Eu já vi matéria saindo aqui na cidade de Goiânia, agora em Curitiba começaram a me ligar. Me ligaram também do 43, deve ser a região de Londrina, relatando que não estão conseguindo votar em alguns locais para presidente, quer dizer, você vota todos, deputados, etc, etc, Senado, chega no presidente e que não aparece a foto do Bolsonaro. Se isso está acontecendo com você ou aconteceu, volte a registrar na sua sessão, na ata da sessão da urna que você votou, volte lá e registre. Eu já orientei 2 pessoas agora a voltar e me mandar cópia, pedindo para constar isso nas atas. Está muito estranho, a gente vem relatando esses problemas já faz dias. Eu espero que você que está me acompanhando, que votou, mande para mim se você votou e deu certo. E se você votou e deu algum problema na hora de votar para presidente, manda aqui para mim. Se você não quiser botar nos comentários, manda no privado, manda a sessão e a urna. E se você puder mandar teu telefone para a gente entrar em contato, para você poder ser mais uma pessoa a servir depois como possível testemunha. Mas muito preocupado agora, muita gente ligando. Eu já vi uma matéria grande lá de Goiânia que vários relataram que não conseguiram votar para presidente. Uma pessoa me ligou agora, que é uma pessoa, um formador de opinião importante aqui de Curitiba, que não conseguiu votar para presidente, porque encerrou a sequência dele e não apareceu a foto do Bolsonaro. Uma pessoa muito preparada, eu já pedi para ela está voltando na sessão e na urna dela para registrar que ela não conseguiu por não aparecer.
Então eu preciso que você que está me assistindo agora compartilhe esse vídeo. Vamos fazer rapidinho chegar no Brasil inteiro para a gente poder ter testemunhas depois. Nós queremos saber o que está acontecendo com as urnas eletrônicas, se isso é uma coisa pontual, alguns problemas que estão acontecendo. Você sabe que eu pedi a apuração da Polícia Federal, muita gente me criticou, pedi que a inteligência do Exército pudesse estar junto, ninguém me respondeu, estou pressionando o TSE, mas até agora nada. Eu quero que você que está tendo problema, mande rapidinho para mim aqui e compartilha rápido isso, vamos compartilhar para os nossos amigos, para ver se isso é uma coisa pontual em algumas urnas com defeito, alguma coisa, ou se realmente está acontecendo no Brasil todo. Então você pode nos ajudar agora, você é um fiscal do Bolsonaro, você é um fiscal do PSL em todo o Brasil, você que é nosso eleitor, você que é filiado, você que é só simpatizante, você que votou e teve problema em votar, manda para nós aqui, que eu quero saber se isso é pontual, às vezes algumas urnas estão deixando a gente preocupado aqui no Paraná, ou se isso está acontecendo no Brasil todo. São 7 mil pessoas agora ao vivo acompanhando, aqui é uma pessoa dizendo que bugou do Senado, também a gente já tinha visto. Nós não podemos deixar, vocês sabem que eu estou em cima, aqui a gente não vai deixar passar nada. Nós estamos no momento da aposentadoria das velhas raposas dos partidos políticos tradicionais. E não vamos deixar que isso aconteça. Então, se você teve esse problema, registra na tua urna, pede para registrar em ata da sessão e manda cópia para mim aqui, que eu vou mandar para a Nacional do PSL. Se você aqui do Paraná ainda está tendo problema na tua urna, não vote e volta para cá e passa para mim, que eu vou mandar um fiscal nosso aqui do Paraná correr na tua cidade. Se for de outro estado, você manda. Agora, compartilha isso, gente. Vamos explodir de compartilhar isso para a gente poder ter uma amostra real se as urnas estão dando problema nas pontas ou não. Tenho certeza que você que está ao vivo agora é alguém que está engajado em mudar o país, como eu, como o Bolsonaro, como tantas pessoas. Então vocês vão me mandando aqui. Se teve problema na tua urna e não quiser mandar aqui, manda no privado, mas compartilha para os teus amigos. Vamos fazer subir essa live e poder a gente ter uma noção real de como é que está a apuração. Eu estou aqui na coordenação aqui no Paraná, estamos com milhares de fiscais voluntários espalhados pelo estado, então se você está tendo problema aí, me avisa. Se você está em outro estado com problema, manda para mim, que a gente tenta também fazer uma corrida e avisar o deputado federal, o PSL do seu estado. Agora, as pessoas reclamando que não está aparecendo a foto do Bolsonaro em algumas urnas. Pode ser pontual, porque não dá para falar que em 100 e poucos milhões de eleitores não vão acontecer alguns casos. Agora, se nós não nos comunicarmos, e por isso a importância dessa live, a gente se comunicar, compartilhar pesado isso, para chegar nos nossos amigos que assistirem poderem relatar também. Às vezes ele não está nessa live, mas se você compartilhar ela explode, vai para o Brasil todo e nós vamos ter uma amostra real. Lembra que nós não temos TV, os veículos de comunicação não ajudam em nada, a gente não tem o mínimo interesse em Bolsonaro. Vai compartilhando, gente, estamos com 14 mil pessoas na live, na cara dura, roubando. Não, a gente está acompanhando ainda, gente. Veja que eu estou colocando uma coisa muito séria para vocês. Eu quero ver se isso são problemas técnicos pontuais, isso é normal acontecer ali ou aqui, ou saber se é generalizado. Se a gente não tiver uma ferramenta de integração, e para isso você é o nosso fiscal, você vai nos ajudando. O chororô e o mimimi de quem mamou nas tetas do governo é normal. Tem um monte de chorão aparecendo aí, né? Vai acabar a mamata, vai ter que trabalhar a partir de agora, ONGzinha de direitos humanos, ficar doutrinando a cabecinha de criança, sala de aula acabou, ensinando a ser aquilo, a ser o outro, diferenciando brancos e negros, pobres, e vai acabar a mamatinha. Então, podem chorar à vontade. Fernando Francischini foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por disseminar fake news. Em um vídeo em 2018, o parlamentar disse que no dia das eleições daquele ano, as urnas eletrônicas teriam sido fraudadas para impedir o voto do então candidato Jair Bolsonaro. Na época do julgamento, junto à cassação do mandato, o TSE decidiu que o parlamentar ficaria inelegível por 8 anos. A Justiça Eleitoral ainda determinou que os votos obtidos por ele na eleição fossem anulados. Deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná. Em 2021, Fernando Francischini foi condenado por 6-1 pelo Tribunal Superior Eleitoral por divulgar notícias falsas durante uma live em rede social no primeiro turno das eleições de 2018. O mundo que adotou a urna eletrônica criou sempre um sistema com um comprovante lateral.
Se você não tem um comprovante, que é um impresso que fique guardado, e aquele sim, e você pode checar tudo. Há apurações que foram feitas com 5 pessoas no Brasil inteiro, na última eleição, né, com 5 pessoas sem a presença dos próprios partidos. Né? Isso ocorreu. Eu não estou dizendo que houve, agora ela é vulnerável, já foi comprovado. Há vários pesquisadores, especialistas em informática que dizem, e se você pergunta para qualquer grande especialista em informática nos Estados Unidos e na Europa, se eles aceitam usar o modelo brasileiro, não há um país que tenha feito, um país desenvolvido, avançado e sério que tenha utilizado essa urna. O Brasil não exportou para ninguém desse grupo que eu estou falando. Então nós devíamos criar consciência na população, porque a vulnerabilidade pode ser contra qualquer um, não é a favor de tucano nem de petistas. E não estou levantando essa. Existe a vulnerabilidade nos 20 anos em que ela está aí. Então está na hora de se criar uma comissão de altíssimo nível de cientistas da USP, da Unicamp, das grandes universidades, para fazer uma análise disso. O meu primeiro envolvimento foi em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília na época. Aí eu participei de testes organizados pelo TSE. Então, antes de cada eleição, o TSE organizava um conjunto de testes restritos, então a gente tinha que obedecer uma série de regulamentações e de restrições, que esses testes permitiam a pesquisadores da indústria e da academia avaliar a segurança dos mecanismos implantados no software de votação presente instalado nas urnas eletrônicas antes da eleição. Então eu participei coordenando uma equipe da UNB. Foi um teste bem curto, assim, a gente teve apenas 3 dias para atacar o sistema e apenas 5 horas para observar o software do código-fonte do software de votação, né, que é aquilo que os programadores de fato escrevem, assim, depois é transformado no formato binário que a urna executa. E a gente nessas 5 horas encontrou uma série de vulnerabilidades. Assim, talvez a mais grave tenha sido foi que a gente utilizou para montar um ataque, foi a vulnerabilidade que nos permitiu vencer esses testes, era um concurso também, tinha a ver com o sigilo do voto. Então a gente conseguiu em eleições simuladas reconstruir a ordem original de votação. A gente conseguia determinar com absoluta certeza como votou o primeiro eleitor, o segundo eleitor, o terceiro eleitor e assim por diante, baseado apenas em informação pública. A gente não precisava de uma informação privilegiada para conseguir reconstruir essa ordem de votação. A gente também encontrou outros problemas de segurança, algumas ocorrências de práticas ruins do ponto de vista de segurança. Por exemplo, a autenticação do software, né? Os mecanismos que verificam se o software de fato é íntegro, é o software que a Justiça Eleitoral produziu, pareciam insuficientes, assim, o que poderia permitir um atacante externo manipular ou trocar o software assim instalado na urna antes das eleições e talvez causar uma fraude nos resultados em escala bem maior. Mas um grande problema de utilizar sistemas puramente eletrônicos de votação é que a sociedade não consegue fazer esse acompanhamento de maneira efetiva, né? Os fiscais de partido têm certa possibilidade de observar o código-fonte desse software de votação antes das eleições, mas é um volume muito grande, são mais de 13 mil linhas de código para se examinar, então não é uma tarefa factível nem em testes como o TSE organiza, nem para os fiscais de partido. O que acontece de fato é que todos estamos incondicionalmente confiando no TSE para ter eleições seguras e confiáveis, assim. O que, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista da doutrina da área de segurança, não é razoável. É bem interessante observar esse movimento mundo afora, né? Porque nos anos 90, quando essa ideia surgiu, alguns países saíram na frente no sentido de informatizar suas eleições, mas rapidamente vários deles ou voltaram atrás para realizar eleições com cédulas em papel como convencionais. Talvez aqueles que tivessem dimensões menores e o custo não justificasse informatizar eleições para um país tão pequeno. Alguns votaram para eleições em papel, porque é possível fazer eleições com cédulas em papel de maneira segura. Talvez o problema seja muito mais desafiador com um país tão heterogêneo e tão grande como o Brasil, mas novamente não é impossível, mas é bem mais difícil no nosso caso. Outros países migraram ou transformaram o seu sistema para produzir também o registro físico do voto, que pode servir para recontagem, por exemplo, para conferir se a contagem eletrônica foi feita de maneira honesta. Lembrando que máquinas vão agir de maneira honesta se elas forem programadas para agir de maneira honesta. Esse mito da máquina lastra na realidade, assim. Então esse movimento é bem interessante de observar. Atualmente, o único país do mundo que persiste utilizando sistemas puramente eletrônicos de votação, baseados em máquinas de votar com uma urna eletrônica, é o Brasil. O outro país que se encontrava nessa situação era a Índia, mas a partir das eleições de 2014, do ano passado, eles começaram também a experimentar com recursos que produzem o registro físico do voto, né, para conferência, auditoria e recontagem.
Nós vencemos os testes de 2012 explorando a vulnerabilidade real no sistema e o trecho de código, a construção insegura que a gente encontrou, por exemplo, era conhecidamente insegura desde 95. Assim. Então não dá para dizer que era algo na fronteira tecnológica. Era, na verdade, um problema de livro-texto que a gente encontrou, um erro de livro-texto que a gente ensina para os alunos de graduação a não cometer, que a gente encontrou num pedaço do sistema, né, no componente do sistema, que era fundamental para proteger o sigilo do voto. Então, eu acredito, assim, eu posso afirmar, né, que a gente observou vários outros problemas do ponto de vista de segurança. Então, eu diria que o que a gente observou nas evidências técnicas que a gente coletou a partir do sistema, de fato não satisfazem a definição ou a noção de segurança que o TSE costuma transmitir em sua propaganda. Bem, um sistema puramente eletrônico de votação, talvez ele produza evidências de fraude para quem controla o sistema. Assim. Então, talvez o TSE esteja numa posição privilegiada para determinar que tipo de fraude funciona ou não funciona contra o sistema. Isso é evidente. Assim. Para a sociedade, é muito difícil a gente, de fato, conseguir fiscalizar, porque o cidadão que vota na urna, ou o especialista que é interessado pelo assunto, ele não consegue, enquanto ele vota, por exemplo, saber se o sistema registra as escolhas dele de maneira correta, certo? É preferível do ponto de vista de segurança que a urna não tenha conexão à internet, senão aquela superfície de ataque que eu descrevi anteriormente acabou de ficar maior. Claro. Porque agora você tem mais uma conexão para proteger, essa conexão de repente, se ela for sem fio, por exemplo, é um vetor de ataque que um atacante pode utilizar. Então é preferível que essa conexão não exista. Mas ao mesmo tempo é bom lembrar que a urna eletrônica interage com máquinas via cartões de memória que têm conexão com a internet. Por exemplo, quando a gente termina a votação, a urna produz uma série de arquivos num pendrive chamado a mídia de resultados. Esse pendrive é extraído e colocado numa máquina do TRE para transmitir seu conteúdo para totalização. Esse caso específico da mídia de resultados é no final do dia. Mas talvez um ponto bem mais sensível que eu acho importante descrever é o processo de transmissão e instalação do software, porque o software é produzido no TSE, o TSE é responsável por escrever o software de votação e é transmitido para país afora via algum tipo de conexão. Eles dizem que é um link dedicado, mas eu suponho que esse tráfego passa pela internet em certo ponto, ou pelo menos existem operadores que transmitem o software do TSE para os TREs para ele ser gravado em cartões que instalam o software na urna. Então, se há algum tipo de manipulação durante a transmissão desse software ou nos cartões que já tem o software a ser instalado na urna eletrônica, você pode de fato infectar um conjunto de urnas com um software malicioso que não mais vai se comportar de maneira honesta, isso mesmo antes das eleições acontecerem. Então, quando eu observo o funcionamento, né, o processo eleitoral no Brasil, algo que me chama bastante atenção e que me preocupa é essa possibilidade de existir algum tipo de fraude interna que não implica necessariamente na corrupção da instituição como um todo, assim, pode ser simplesmente um agente malicioso dentro do TSE que por algum motivo decidiu, decidiu, não sei, fraudar eleições e tem algum interesse nisso, então ele esconde algum tipo de código malicioso no software de votação. Esse software de votação é transmitido para o país inteiro, ele dá a aparência de se comportar de maneira correta e normal, talvez ele passe até alguns testes com uma votação paralela e outros mecanismos que existem para tentar evitar esse caso, mas a gente encontrou condições que permitiram ainda assim isso ser possível, e esse software passa a se comportar de maneira desonesta durante toda a eleição, sem isso poder ser detectado pelo eleitor, ou até pelas pessoas que trabalham no sistema, trabalham no TSE, porque se a fraude fosse sofisticada o suficiente, o software poderia, inclusive, agir de maneira desonesta durante a eleição e tentar se restaurar no final da eleição para dar a aparência de que ele foi software correto durante toda a eleição. Tem uma série de coisas que você pode pensar, claro, bem mais sofisticadas do que o tipo o tipo de fraude que a gente escuta no dia a dia, mas que estão dentro da esfera do possível. Assim. O que é difícil, o que não é muito convincente é exatamente o custo desse ataque, né? Ele parece muito menor do que deveria ser quando a gente observou essa série de vulnerabilidades no sistema. Assim. Mas, claro, existe um ponto privilegiado para se montar uma fraude, que é exatamente a fraude interna. Montado por alguém que tem acesso privilegiado aos sistemas da Justiça Eleitoral. Na semana passada, o ministro Nunes Marques anulou decisão do Tribunal Superior Eleitoral e devolveu o mandato ao parlamentar que havia sido cassado por propagar fake news sobre as urnas eletrônicas. Qual é o meu mandato? O mandato de 427 mil paranaenses. Presidente, em sua figura eu cumprimento todos os deputados aqui presentes. Em nome da minha esposa Flávia Francischini, que está aqui, cumprimento todas as pessoas que nos assistem hoje
e que nos assistem também pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Eu estou de volta hoje, presidente, esse ano completando 12 anos de parlamento, 8 como deputado federal e completaria esse ano 4 como deputado estadual. São quase 33 anos, em 26 de março do ano que vem, no meu aniversário, de serviço público. De 19 anos como oficial do Exército, a oficial da Polícia Militar, concursos públicos, agente delegado da Polícia Federal, coordenei grandes operações que me levaram a mandatos, prisão do Juan Carlos Abadio, colombiano, Fernandinho Beiramar, operações nacionais e internacionais de combate ao tráfico internacional. E o ano que vem eu chego numa posição triste. O que fazer com toda essa experiência, esses anos todos? Nenhuma ação criminal, nenhuma ação civil, nada. Ficha limpíssima. Nenhum impeachment, nenhuma ação de corrupção, nenhum desvio da Petrobras, nem pilhas de inquérito no Supremo Tribunal Federal pelo foro privilegiado de corrupção e ter que viver no jogo de cintura para não ser processado. Nada, ficha limpa. Mas não estou conseguindo terminar um mandato que não é meu. Hoje quem está aqui é o deputado Francisquini, mas eu represento 427 mil pessoas, cidadãos e cidadãs paranaenses. O mandato é deles, não é meu. Eu estou lutando, e se for só por um dia, é um dia que eles estão tendo voz para dizer a discordância de tudo que está acontecendo. Eu vou recapitular. Presidente do PSL na eleição de 2018. Coordenador perante o Tribunal Regional Eleitoral, que indica todas as lideranças que vão fazer a fiscalização lá nas sessões eleitorais. Então a minha atribuição era uma atribuição legal. Fiscalizar as sessões eleitorais. Imaginem passar o dia inteiro. Ligações, não funciona a urna, eu digito, não aparece nada, tá escuro, trocou a urna, botou outra no lugar, até que o nosso advogado, junto com a Justiça Eleitoral, que agiu bem e agiu corretamente, retiram 2 urnas que estavam com problemas, logo no final. E eu já, cansado de tanta reclamação, faltando alguns poucos minutos para o encerramento da eleição, eu encerro meu vídeo faltando 10 minutos. Quem tem experiência em eleição sabe que nesses últimos minutos as sessões eleitorais do Brasil todo estão às moscas. Não tem uma viva alma votando na reta final. E eu faço um vídeo. O vídeo é revolta, é alguém que está extremamente tenso com a situação de uma eleição em que você é o coordenador do presidente Jair Bolsonaro na eleição no Paraná, mas em várias partes do Brasil também. Reclamo pesadamente, uso talvez termos muito fortes. Fraude. Termos que aí sim podem ter sido fortes demais. Mas eu começo esse vídeo, presidente, dizendo assim: eu estou aqui como deputado federal, usando a minha imunidade parlamentar. Em nenhum momento do vídeo eu disse que era candidato a estadual, qual era o meu número. Eu podia até ter confundido o meu eleitor, que olhando esse vídeo, eu, mas espera aí, ele não era candidato a estadual? Como é que ele está se identificando como deputado federal? E vem a ação, e essa ação vai ao TRE, e aqui no TRE a gente ganhou por quase unanimidade. Muitos votos do Tribunal Regional Eleitoral, que agiu conforme a lei aqui no Paraná. A Justiça Eleitoral e a Justiça Paranaense é uma justiça diferenciada pela qualidade, pela imparcialidade e a isenção. Disse: eu não concordo com o que ele falou. Alguns ao extremo. É um absurdo o que esse deputado falou sobre urnas eletrônicas. Mas o meu voto é o voto pela legalidade. Alguém conhece qual é a lei das fake news? Ninguém conhece, não existe. Ninguém sabe definir o que é fake news porque não tem lei. E nós nunca debatemos se opinião é fake news. Quando um jornalista der uma opinião e o outro der uma divergente, um dos dois comete fake news. Quando 2 cidadãos na rede social têm opiniões diferentes, um deles comete fake news, um diz que o político tal é ladrão, o outro diz que é um santo. Um dos dois comete fake news. Esse meu caso, que foi julgado por quase unanimidade no TRE, sobe para o TSE. E eu não tinha a mínima preocupação, não existe lei de fake news.
A mudança da jurisprudência que aconteceu no TSE é gravíssima. Trago para todos os senhores. A imunidade parlamentar com a minha decisão vai para a lata do lixo. Nenhum deputado estadual ou federal do Brasil todo pode mais fazer uma denúncia chegando, como nós já fizemos várias vezes aqui, aos limites da imunidade. Fulano de tal cometeu crime, cometeu fraude, a licitação em tal lugar é uma licitação que viola as leis. Porque se lá na frente isso tudo que ele está denunciando não acontecer, por quê? Porque a investigação avançou e faz parte da democracia e viu que era um problema técnico na licitação e não era uma fraude grosseira, essa pessoa vai ser condenada. E o promotor de justiça que faz uma denúncia, se o réu for absolvido, ele cometeu uma fake news judicial com o Ministério Público e ele vai ser punido também. Olha a gravidade da decisão que está ocorrendo. Nós estamos abrindo um buraco na couraça do navio chamado liberdade no nosso país. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum cidadão comum via rede social, porque a mudança da jurisprudência, como é o caso, diz que a partir de agora as redes sociais também são veículos de comunicação. Só que a mudança da jurisprudência veio 3 anos depois da minha eleição. A Constituição Federal diz que para você mudar uma lei eleitoral para valer na eleição tem que ser 1 ano antes. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, já tinha decidido que a viragem da jurisprudência, como é esse caso das redes sociais, é a mesma coisa, tem que ter 1 ano antes da eleição. Eu não posso mudar a regra do jogo durante o jogo, muito menos 3 anos depois. No meu caso, abre um precedente que se um tribunal ou determinado tribunal estiver com cores partidárias e ideológicas, serve para mim como serve para o Tadeu Venere lá na frente. Se para mim hoje está pegando, pode pegar para ele. O meu caso não é de partido ou de ideologia, como muitos estão falando. Porque hoje nós temos determinada situação com a eleição. O ano que vem nós podemos ter um Bolsonaro muito forte presidente, nós podemos ter o Lula presidente, nós podemos ter situações diferenciadas e isso vai impactar nas formações dos tribunais. Então, pau que bate em Chico pode bater em Francisco lá na frente. Essas mudanças que estão ocorrendo e poucos estão dando atenção, vai atingir desde o cidadão comum nas redes sociais, ao parlamentar, aos jornalistas, aos comunicadores, mesmo aqueles que não têm diploma de jornalista, que dão opinião diariamente, que fazem suas matérias cobrindo a Assembleia, a Câmara e o país todo. Nós não podemos abrir mão das nossas liberdades. Eu sei que a situação é muito difícil, eu vou ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal no plenário virtual durante a terça-feira. O que pode ocorrer, presidente? Nós temos alguns caminhos que podem ocorrer. O primeiro é um pedido de vistas. O segundo que pode ocorrer, está no regimento interno, é um pedido de destaque, que é aquele que obriga a levar para o plenário físico. E daí vai ter que buscar uma outra data. Mas eu tenho ouvido coisas muito piores, presidente, de que mesmo com alguém pedindo vistas ou com alguém pedindo destaque para ampliar o debate, para poder fazer com que isso tome uma dimensão de debate nacional, porque o caso é gravíssimo, que pode vir uma decisão individual de outro ministro ou ministra contra a decisão individual do ministro Cássio Nunes. Isso só ocorreu uma vez na história do Supremo Tribunal Federal, quando Lula foi autorizado a dar uma entrevista e o vice-presidente, que era o ministro Fux, revogou essa autorização dada pelo ministro Toffoli para que ele pudesse dar. Um caso na história. Será que alguém do meu tamanho pequeno é para mim tudo isso? Será que a minha importância é tão grande nacionalmente para que eu seja caçado, perseguido? Uma ação que entrou numa sexta-feira à noite no Supremo Tribunal Federal já teve o despacho da ministra. No sábado, depois da hora do almoço, já o presidente do Supremo já autoriza o plenário virtual e o plenário virtual já vira na terça-feira. Que importância tem o Francisquini nesse contexto todo? Quase nenhuma. A importância do Francisquini são as liberdades individuais que vão estar sob ataque. Esse julgamento é um julgamento que vai marcar as biografias dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqueles que se dizem legalistas, garantistas, que defendem a Constituição, vão ter que votar um caso
contra, não existe lei de fake news, uma viragem jurisprudencial que foi votada por unanimidade por todos eles, alguns anos atrás, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, e vão ter que dizer na biografia que não fizeram um julgamento técnico. Eu confio no Supremo Tribunal Federal. Até amanhã, eu tenho certeza que nós vamos ter um julgamento técnico. Eu não posso aceitar que o julgamento vai ser político e que eu vou ser cassado porque querem uma jurisprudência para pegar o presidente Jair Bolsonaro. Eu não quero crer que isso aconteça porque o tribunal máximo do nosso país, o símbolo da imparcialidade, é o Supremo. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e suspendeu o julgamento em plenário virtual do caso do deputado estadual Fernando Francischini, do Partido União Brasil do Paraná. No pedido de vista, o ministro André Mendonça afirma que o mesmo processo será julgado hoje à tarde pela segunda turma do Supremo e que então seria prudente aguardar a decisão desse colegiado. Mas com a devida vênia, me parece que agiu regularmente o ministro Cássio Nunes, na medida em que ele procedeu conforme o artigo 22 do Regimento Interno, que permite ao relator efetivamente tomar as decisões mais urgentes possível. O caso é gravíssimo, quer dizer, cassação de um deputado é você cassar a representação popular. Isso é uma situação extrema mesmo porque não se demonstrou qualquer interferência ou qualquer desequilíbrio no processo eleitoral. Além do que, utilizar-se de fake news, utilizar-se de algo que não era regulamentado à época para agora caçar o deputado, isso realmente traz muita preocupação. Aliás, com todo o respeito aos ministros do Supremo, eu tenho muito respeito por todos eles, mas a verdade é que o Supremo anda realmente caminhando para o lado da atividade política e isso tem preocupado bastante todos os juristas aqui do Brasil, normalmente aqueles que realmente estudam profundamente o nosso direito e que veem no Supremo uma atividade que se extrapola efetivamente as linhas da Constituição Federal. Então, esse caso, com a devida vênia, não era, a meu ver, caso de cassação, principalmente porque não houve esse desequilíbrio e também porque não houve anterioridade dessa disposição aplicada, desse entendimento aplicado para cassar o deputado. Então isso é uma surpresa, inclusive, processual, uma surpresa efetivamente à defesa, quebrando até o princípio da ampla defesa, artigo 555 da Constituição Federal, na medida em que nem mesmo se pode considerar efetiva a correlação entre acusação e decisão, porque a acusação não tinha fundamento efetivamente, a representação não tinha fundamento efetivamente em algo que se pudesse sustentar como jurídico na época da ocorrência dos fatos. A nossa expectativa é sempre uma correção de rota, é sempre retornar a um país onde a liberdade de expressão é um direito fundamental e não existe polícia de pensamento. Se o julgamento for jurídico, se for técnico, o deputado preserva o mandato dele. Mas, como o ministro Alexandre já disse, tem um obstáculo no caminho, assim que ele se refere a um colega ministro, que será derrubado. Ou seja, o julgamento é político e o voto de quase 500 mil de brasileiros está em risco. Antes do julgamento, na segunda turma, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, havia convocado sessão extra no plenário virtual para julgar um outro processo sobre o mesmo tema, o mandado de segurança proposto pelo suplente do deputado Fernando Francischini, para que a decisão do TSE volte a valer e o mandato permaneça cassado. O julgamento no plenário virtual foi suspenso após pedido de vista do ministro André Mendonça. A relatora, ministra Carmen Lúcia, já havia votado de forma contrária a Nunes Marques. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes acompanharam a relatora. Na segunda turma, o ministro Nunes Marques confirmou a decisão liminar, afirmando que a mudança do entendimento do TSE sobre os votos do candidato, que teve o mandato cassado por decisão tomada após as eleições, não poderia retroagir para as eleições de 2018. Para Marques, a aplicação retroativa fere as garantias fundamentais relativas à proteção da confiança do jurisdicionado e à segurança jurídica do processo eleitoral.
Verifica-se a inexistência de norma anterior às eleições de 2018 que orientasse a atuação da Justiça Eleitoral em relação à nulidade dos votos conferidos a candidato que viesse a ter o registro cassado por decisão publicada anteriormente no pleito. Por outro lado, nessa hipótese, havia norma expressa a revelar padrão a ser seguido naquelas eleições, no sentido do aproveitamento dos votos em favor da legenda. Trata-se de inequívoco marco normativo que não só estabelecia as regras do jogo, como também garantia a cidadãos, candidatos, partidos e coligações a ciência do que esperar quanto à contabilização dos votos. Desse modo, a aplicação retroativa fere de morte as garantias fundamentais relativas à proteção da confiança do jurisdicionado e à segurança jurídica do processo eleitoral. O voto do relator foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin, que destacou que não existe direito fundamental em atacar a democracia a pretexto de se exercer qualquer liberdade. Não há direito fundamental para a propagação de discurso contrário à democracia. O silêncio desse Supremo Tribunal Federal diante de tal prática, em meu modo de ver, configuraria em grave omissão inconstitucional e em descumprimento de suas nobres atribuições. A existência de um debate livre e robusto de ideias, ainda que muitas vezes intenso e tenso, não compreende o salvo-conduto para agir, falar ou escrever afirmações notoriamente, sabidamente falsas ou sabidamente sem fundamentos que só visam tumultuar o processo eleitoral. Assim, às vezes é necessário repetir o óbvio. Não existe direito fundamental em atacar a democracia a pretexto de se exercer qualquer liberdade, especialmente a liberdade de expressão. A divergência foi acompanhada pelo ministro Ricardo Lewandowski e formou maioria com o voto do ministro Gilmar Mendes, que também discordou do relator. A segunda turma, então, manteve a decisão do TSE, que cassou o mandato do deputado estadual Fernando Francischini. A minha cassação abre uma brecha de jurisprudência que não é só para políticos, abre para jornalistas, comunicadores, abre para o cidadão comum, já que o TSE, com a minha decisão que agora está em julgamento, o mérito ainda falta ser julgado pelo Supremo, eles só julgaram a tutela antecipada, uma liminar, pode colocar o cidadão comum, que critica, que cobra, que denuncia pela rede social, enquadrado em abuso também, porque a internet passa a ser meio de comunicação para fim de configuração de abuso pela Justiça Eleitoral. E a gente, se aproximando de um pleito eleitoral, que nós sabemos que tem um dos candidatos a presidente, o presidente Jair Bolsonaro, que é um candidato que usa as redes sociais com prevalência, já que tem um problema ideológico, vamos chamar assim, com a imprensa, com a grande imprensa, nos parece muitas vezes que é querer censurar determinado tipo de pessoa que quer se manifestar na internet. Primeiro, não existe lei de fake news. Quem legisla é o Congresso Nacional. Não é o Poder Judiciário, no caso o Supremo ou o TSE. Se está lá em debate nas comissões a lei de fake news, que não conseguiu nem ter o mínimo de votos para passar numa comissão, imagine ser aprovada pelo Congresso Nacional. O que é fake news? O que é verdade? O que é mentira? Quem vai aferir qual é a verdade e qual é a mentira? Ninguém sabe. Criaram veículos agora, agências de verificação. Mas o que é uma agência de verificação? Depende da ideologia de quem está sentado atrás dessa agência. E o segundo, o Lula está dizendo abertamente que se ele voltar a presidente, ele vai fazer o controle social da mídia. O controle social da mídia não é só por jornalista. Envolve agora, com essas decisões do TSE, do Supremo, o controle social das redes sociais. É só em país de ditaduras mesmo pesadas, são as ditaduras de esquerda, países fechados, que nós vemos aí, que tem controle social do que o jornalista pode falar ou não. Ou se a rede social, o Facebook, pode funcionar num país, se o Telegram não colabora, tira ele do ar, bloqueia o WhatsApp. Nossa, isso é uma mordaça
para todos. E a minha decisão, infelizmente, abriu a porteira. Eu vejo o presidente Bolsonaro muito preocupado, vejo uma ala que não notou que pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Hoje pode ser em mim, amanhã pode ser num político de esquerda, pode ser então. Mesmo a Érica Cocai, que disse há poucos dias que houve fraude na eleição para eleger o presidente Bolsonaro, postou nas redes sociais dela. Eu não sou a favor dela ser caçada, igual eu fui, ou investigada. Eu defendo que ela tem o direito de falar a posição dela e responder pelos excessos, com a própria lei que existe hoje, calúnia, difamação, mas ela tem imunidade parlamentar. Eu posso não gostar da atuação política dela, posso não concordar, mas ela tem lá X mil eleitores que escolheram ela porque pensam igual a ela. Nossa democracia está se subvertendo para uma posição de que se não concorda com o que eu penso e eu estou no poder, aquilo é fake news, vamos caçar e ameaçar para ninguém falar mais. Eu venho dizendo, e agora eu tenho talvez mais consistência para fazer isso, está em andamento um processo dentro do STF e TSE para caçar o registro do presidente Bolsonaro ou deixar ele inelegível durante a eleição. Isso é muito grave. Ver algumas matérias que eu li, teve uma matéria do Globo também, falando que houve uma combinação entre os ministros, sou eu só dizendo, é uma matéria grande do jornal Globo de hoje. Nós vimos publicamente aqui o ministro Alexandre de Moraes anunciou na quinta-feira, no simpósio de direito eleitoral, que essa decisão minha ia cair muito rápido. Obstáculo, quer dizer, eu sou obstáculo ao quê? A uma ameaça ao presidente da República? Eu sou uma ameaça para tirar o presidente da República da eleição? Eu sou uma ameaça para fazer o presidente da República fechar a boca e não falar assim, o motivo que ele foi eleito, que era falar. A gente queria um presidente verdadeiro, muita gente reclama do jeito dele, mas a gente votou em alguém que fala a verdade. A gente às vezes fica assim, nossa, mas ele fala mais duro do que os outros que a gente está acostumado, polido, certinho, mas é uma verdade atrás da outra. Às vezes alguns se sentem mal, mas é melhor escutar a verdade do que escutar a verdade maquiada como nos últimos anos. Tudo era maquiado que chegava para nós. Eu faria tudo de novo porque foi importante para trazer construção do debate, foi minha opinião, foi a denúncia de um parlamentar. Ou seja, não era para fazerem tanto, né? Eu vejo hoje Renan Calheiros dando risada da minha cara, Lula cheio de crimes, todos eles pilhas de crimes, não cabe na sala que eu estou aqui dentro. Todos elegíveis, Dilma elegível, ninguém responde a mais nada, descondenados, e eu que não tenho uma vírgula na minha ficha, nada. 33 anos em alguns meses de trabalho de serviço público, só de concurso público, os últimos como delegado da Polícia Federal, inelegível, Cristina, por 8 anos, não posso ocupar função pública por 8 anos. Eles deram uma pena capital para mim, politicamente. Eu acho que isso é muito grave, né? A violação da liberdade de expressão como um todo, que no meu julgamento eles relativizaram a liberdade de expressão. Qualquer país do mundo, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, tem uma emenda específica da liberdade. Ontem, no meu julgamento, eu vi um dos ministros, o que liberou o Lula lá para concorrer esse ano, dizendo que as liberdades não podem ser relativizadas, que os princípios fundamentais também, quando há um fato tão grave. O meu fato grave foi aquele vídeo de 10 minutos cobrando atuação sobre as urnas, usando talvez uma palavra forte que foi fraude. É um absurdo. Eu tenho certeza que a minha atuação política agora é muito maior do que era antes. A dimensão política que tomou o meu caso possibilita agora que eu ande os outros estados, eu vou andar todos os estados nessa eleição, eu vou visitar outros países denunciando tudo que está acontecendo aqui no nosso país. Eu acho que essa função, pela visibilidade que eu tive nos outros dias, me credencia para que não fique dessa forma. No meu caso, foi uma grave violação do direito da liberdade de alguém, simplesmente para dar um recado para o presidente da República ou para criar uma jurisprudência para poder pegá-lo. Principalmente, você me perguntou e eu não disse, eu confio nas urnas, desde que as Forças Armadas estejam junto, operando o dia da votação. Olha, o maior absurdo de tudo isso
é não ter sido aprovado o voto impresso. Todo mundo mentiu, principalmente as autoridades que estão envolvidas no estudo, dizendo que a pessoa ia sair com o voto na mão para vender e mostrar. Era mentira, porque o projeto todo era uma câmara de vidro e que a impressora você só via o bilhetinho lá dentro pelo vidro para confirmar se o teu voto eletrônico era aquele. Quando você dava enter, ele cortava e derrubava isoladamente. Mentiram no processo. Teve intervenção de ministros do TSE e do Supremo que foram dentro do Congresso Nacional fazer lobby. Você veja, por que tanta preocupação com o voto eletrônico? Se está tudo certo, tudo correto, está tudo funcionando, Forças Armadas, vem aqui, olha tudo, abre a janela, a cortina, o armário, fuçem tudo, porque não tem nada aqui para se achar. Durou 1 mês, 2 meses a parceria com as Forças Armadas, porque acharam que um monte de gente sem conhecimento para lá, chegaram engenheiros do ITA, do INE, gente com mestrado no exterior que entende tudo de cyber, violações, e isso criou um constrangimento danado para os técnicos que se achavam acima do bem e do mal, que eles sabiam tudo. Eu acho que chegou a hora da sociedade como um todo exigir que isso seja mais aberto. Código-fonte na mão das Forças Armadas para ela poder acompanhar tudo. A tal sala secreta que existia nas entrevistas de todos eles, depois ela desapareceu porque não gostaram do nome. Tem tanta coisa pendente a ser debatido e agora eu não tenho mais mandato. Não caçaram o meu mandato? Me deixaram solto para falar o que eu quiser. Agora, só falta, nos próximos dias, ter busca na minha casa, sair um mandado de prisão para mim. Que país é esse? Que democracia é essa? Que só falta agora eu recebo um recado direto. Pare, baixe a temperatura. Eu não vou baixar temperatura nenhuma. Se esse país era uma democracia, eu vou ter o direito de continuar fazendo isso. Na minha atuação agora vai ser essa. Atuação fora de mandato, pelas liberdades individuais, o cidadão comum poder usar suas redes sociais, o parlamentar vai voltar a ter imunidade para denunciar. Acho que isso é o mais importante agora. Olá. O Supremo manteve a cassação do deputado estadual mais votado do Paraná. Ou seja, foram cassados ao mesmo tempo 427.749 votos de eleitores paranaenses. Porque o deputado Francisquini estava quase terminando a votação, fez uma denúncia de que havia urna fraudada, etc. Isso foi o suficiente para a cassação dele. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça votaram pela manutenção da liminar de Nunes Marques, que cancelava uma decisão de 6-1 do Tribunal Superior Eleitoral que cassava o mandato dele. Estavam recuperando o mandato. Só que na segunda turma deu 3-2. Votos de Lewandowski, de Gilmar Mendes e de Fachin. Não deu. 3-2, o Supremo deu o seguinte recado: não pode falar mal das urnas eletrônicas de jeito nenhum. Esse foi o recado dado. Viram a jurisprudência. Daqui para frente é um grave pecado. O interessante é que há 6 anos, quando era presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia fez um voto memorável dizendo que quem não é o senhor do seu dizer não é o senhor de direito algum. Cala a boca já morreu, disse ela. No entanto, cala a boca está aí, forte, exatamente no Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, ou de liberdade de informação, liberdade de expressão.